Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre um dos temas mais fascinantes e promissores do direito contemporâneo. Como construir uma carreira de sucesso no direito internacional privado. Eu sou Joyce Costa, sou advogada, sou mestre em direito internacional, sou presidente do CEDIM, e para mim hoje é uma honra ter a presença de vocês aqui no CEDIM, que há 2 décadas respira o direito internacional. Para quem ainda não sabe, o CEDIM nasceu em 2005 da visão do seu fundador, que hoje é juiz da Corte Internacional de Justiça, Leonardo Neri Caveira Brant. E a missão do CEDIM, gente, desde o seu primeiro dia, ela sempre foi muito clara. A nossa visão aqui é ser um polo de excelência, um ponto de encontro do pensamento jurídico global no direito internacional e trazer profissionais que desejam transformar a realidade e a carreira dos nossos alunos. Ao longo desses 20 anos, o CEDIM, nós tivemos o orgulho de formar professores, diplomatas e diversos advogados que hoje se destacam aí no Brasil e no exterior. E isso consolidou o CEDIM como um dos principais centros de pesquisa e ensino de direito internacional no mundo. Nós fazemos isso promovendo acesso aos melhores professores, incentivando pesquisa, fomentando network de alto nível e principalmente conectando a teoria com a prática. E hoje, aqui na nossa live, é um reflexo direto desse compromisso. Porque isso aqui não vai ser um debate, um evento isolado. Ele é parte da nossa missão contínua de disseminar conhecimento e preparar a próxima geração aí de estudantes e de apaixonados aí pelo direito internacional. Porque o mundo, gente, ele mudou muito e mudou numa velocidade muito grande, né? As fronteiras que antes pareciam assim intransponíveis hoje são atravessadas diariamente aí por pessoas, por dados, por produtos, por capitais. A globalização ela deixou de ser um conceito abstrato para se tornar mesmo uma realidade concreta e que está batendo a porta aí de todos os escritórios de advocacia diariamente, né? E para nos guiar nesse universo, eu tenho o prazer hoje de trazer 2 profissionais extraordinárias aqui do CEDIM, inclusive uma delas eu tenho muito orgulho, porque foi a nossa aluna, e hoje está aí desbravando a Europa, desbravando os Estados Unidos na advocacia. Eu vou apresentar para vocês, primeiro, a Aline Guedes. A Aline Guedes, ela é referência no direito internacional das famílias, já tem mais de 15 anos, né, Aline, de atuação aí na área do direito de família internacional, uma carreira sólida. Ela teve uma vasta experiência como advogada na Austrália, na Europa, e foi fundadora também do Connection Law, que atua, como eu disse, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. A Aline também é fundadora da Rota Internacional, que é uma super mentoria para quem deseja iniciar sua carreira no direito internacional das famílias. E ao lado da Aline, nós temos a Gisele Amorim, que é uma advogada brilhante, com mais de 10 anos de experiência em direito internacional, fundadora da Amorim Global, com atuação também nos Estados Unidos, na Europa. E a Gisele, além da sua prática consolidada de direito internacional, a Gisele, ela aprofunda o seu conhecimento acadêmico hoje como doutoranda de 2 instituições de imenso prestígio, que é a USP e a Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Gisele também, ela é a nossa coordenadora, juntamente comigo e com a Lorena Bastianete, na nossa pós-direito internacional privado. E, como eu disse, eu tenho muito orgulho que a Gisele foi a nossa aluna de CEDIM na pós-graduação de Direito Internacional, né, Gisele? Hoje a gente está vendo aí a Gisele desbravando o mundo com a Morinha Global aí. Com quantos advogados, Gisele? Já tem aí Hoje a gente uma está com turma grande, né? 85. 85 advogados. Então, Gisele é uma jovem advogada e está aí brilhando, e é muito orgulho para a gente, foi a nossa aluna aqui, inclusive. E a Aline Guedes, além também de todo o morador que eu tenho, ela é nossa professora também na pós-graduação em Direito Internacional Privado. Então, vamos começar a nossa live. Vou passar a palavra para você, professora Aline Guedes. O momento é seu. Muito obrigada. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando dessa matéria, né, que na verdade foi um transformador, foi uma ferramenta que transformou minha carreira como advogada brasileira.
Eu descobri no direito internacional algo bem diferente do nosso direito tradicional, como uma oportunidade de negócio, de carreira, de conexão com outros mundos. E eu vi no direito internacional, então, uma oportunidade de levar o direito internacional, né, o direito brasileiro para o estrangeiro e o direito estrangeiro para o Brasil. Então, nessa carreira aí de mais de 14 anos, né, eu morei na Austrália há bom tempo, eu fiz minha pós na Austrália. Eu trabalhei para o governo australiano muito tempo, depois eu tive a chance também de morar na Alemanha, conheci um pouquinho também da Alemanha. E aí a gente vai pegando um pouquinho de cada cultura, vai colocando isso dentro do direito e vai entendendo e criando esse olhar mesmo do internacional que é necessário para atuar nessa área. Um dos pontos que eu acho muito importante para quem quer começar no direito internacional é procurar algo que tenha conexão com o real, com o verdadeiro, com o prático. Né? Hoje a gente tem muita parte do direito internacional público que, na verdade, é quase muito difícil para o advogado atuar, porque o direito internacional público é a posição política, comercial de um país com outro, né? Geralmente vai ser uma carreira pública. Em compensação, o direito internacional privado é uma área fantástica para atuar. Todos os segmentos que você pensar de legislação brasileira, ela em algum momento pode ter uma conexão com o direito internacional. Né? Então, você pensa no direito civil, você pode ter área de família, você pode ter área de contratos, tudo que vai ter uma conexão com o direito internacional. Quando você pensa no direito tributário, a mesma coisa. Ah, o que acontece com um brasileiro que foi morar no exterior e agora ele vai ter que fazer saída definitiva, não vai ter que sair, ele vai ser bitributado, não vai. E a empresa que quer montar um negócio no Brasil? E o estrangeiro que está vindo para o Brasil? Então, a gente tem uma relação com o direito tributário, direito previdenciário, aquele brasileiro que contribuiu no Brasil e agora contribui na Alemanha. A Alemanha e o Brasil têm um acordo unilateral sobre contribuição previdenciária. Eu consigo aproveitar, não consigo. Então, tudo ao longo, né, da conversa jurídica vai poder sim ter uma conexão com o direito internacional. No meu caso, eu acabei ficando especialista em direito internacional de família, né? Aí a gente atuou com mais de 3.000 famílias ao redor do mundo, e dentro desses serviços que hoje eu ensino dentro da mentoria, e que obviamente vai ser ensinado para vocês também dentro da pós da CEDIM, a parte de casamento, como que eu legalizo um casamento que aconteceu no exterior, e esse casamento, por exemplo, aconteceu no sistema de common law, e aí tem bens no Brasil, o Brasil é code law, e aí como que fica essa conexão? Aí tem bens nos Estados Unidos, tem bens na Itália, mas o casamento aconteceu no Brasil. Como que eu faço para fazer esse planejamento matrimonial internacional? A gente fala, né, de como é que eu legalizo esse casamento no Brasil, que no exterior ele nasceu sem regime de bens, aí ele vem para o Brasil, ele nasce sem regime de bens no Brasil, e isso vai trazer várias consequências para os nubentes, porque se você não tem um regime de bens no Brasil, você não tem ali a determinação do fim do casamento, como o divórcio ou o caso de sucessão. O cartório não vai querer, o juiz vai ficar confuso, porque ele não vai saber como vai fazer essa divisão. Então, isso gera uma inconstância e uma insegurança para as partes envolvidas. A gente vai falar também, por exemplo, como que o brasileiro que mora no exterior pode, por exemplo, fazer um divórcio no Brasil. Esse divórcio já aconteceu, ele ainda não aconteceu? Se esse divórcio aconteceu no exterior, como é que eu consigo homologar ele no Brasil? Será que eu consigo homologar ele direto no cartório? Eu tenho que passar pelo STJ? Ou sendo possível os dois caminhos, o que é possível? Qual que é o critério? Qual que é a elegibilidade para cada caminho? Né? A gente vai falar também sobre como que a gente pode atender o estrangeiro, queira ou não queira, a gente tem muitos estrangeiros vindo para o Brasil fazendo o caminho inverso, porque o estrangeiro hoje que tem US$ 1 milhão no exterior, ele ainda não tem uma independência financeira. Mas se ele pega esse US$ 1 milhão e traz para o Brasil, ele vai ter 5 ou 6 milhões de reais. Então, ele vai ter uma independência financeira. E o que que esse cidadão estrangeiro precisa de ter aqui no Brasil para ter uma vida tranquila? Então, ele vai ter um visto de reunião familiar, ele vai precisar de ter um CPF, ele vai precisar de estar regularizado no Brasil. Ele veio pelo casamento. Será que ele vai conseguir comprar um imóvel sozinho, sem a ajuda de nós, advogados brasileiros? Então, também tem essa ponte de ensinar o estrangeiro, ajudar o estrangeiro no Brasil. Tem as questões de sucessão, guarda, herança, a questão de alimentos, sequestro internacional, né? Muitas pessoas não gostam do termo sequestro internacional, mas é assim que está na literatura. Então, todos esses pontos dentro do direito de família é muito importante. Outro ponto que eu acho interessante aqui para quem quer iniciar ou quem já atua no direito internacional privado é
quando a gente pensa em números. E aí eu convido vocês depois a entrar no Ministério das Relações Exteriores e lá vocês vão ver esses números. E é muito interessante olhar, porque esses números estão bem categorizados. E aí lá você vai ver a quantidade de brasileiros que moram no exterior. Tá? Hoje nós temos mais de 5 milhões, saiu o último relatório da ONU, nós temos mais de 5 milhões de brasileiros morando no exterior. E aí hoje nós somos mais de 1,3 milhão de advogados no Brasil. E aí o desafio e a pergunta que eu te faço é: quantos advogados que você conhece brasileiros capazes de solucionar um problema de cunho internacional na prática? Tá? Então, é um mercado muito bom por causa disso, porque poucos advogados dominam. Outro ponto importante é a precificação. A precificação do direito internacional ela é diferenciada, porque como você está nivelado no direito internacional, você vai aprender a precificar por hora de trabalho, a sua precificação pode ser em moeda estrangeira. Né? Você vai ter um outro nicho de mercado, é um outro posicionamento. Se você pegar a OAB, vou dar o exemplo aqui da tabela da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, como piso, né, gente? Lembrando que a tabela da Ordem dos Advogados é piso, não é teto, tá? Então, se você pega ela como piso, você já vai no direito internacional, você vai ver que é totalmente diferente a precificação. A própria OAB já vê como uma área extremamente mais, mais complexa, mais sofisticada. Então, ela já coloca ali uma precificação diferenciada. Ok? Então, desses 5 milhões de brasileiros que moram no exterior, esses brasileiros casam, eles separam, eles têm filhos, eles casam no exterior, voltam para o Brasil, casam de novo no Brasil, sem fazer o divórcio no exterior. Eles têm sucessão, eles começam a ter patrimônio em diferentes lugares. Então, vai virando ali uma comunicação de leis, ok? Que é somente o advogado internacionalista, e aqui é muito interessante dizer, gente, é impossível, muita gente pergunta, mas eu tenho que ter uma OAB no outro país? Não, gente. Por quê? Porque é impossível um advogado ter sem OAB. Se eu vou ter uma OAB aqui, uma OAB não é assim que funciona o direito internacional privado. Tá? O internacionalista é aquele advogado que ele vai entender de uma lei maior ali, que vai estar definida pelos tratados, pelas regras de competência absoluta ou relativa, e a partir dali, ainda que não seja você que vai executar o caso, você é a única pessoa capaz de dizer quem é que vai, porque você entende das regras de conexão. Então, muitas das vezes, você vai atuar muito mais na maneira estratégica, de planejamento, e, obviamente, se você entender que a competência vai terminar no Brasil, você vai atuar no caso. Ok? Agora, se você entende que a competência vai finalizar em outro país, aí você vai indicar um colega seu de outro país que tenha OAB no outro país para atuar naquela corte, naquela legislação. Ok? E aí vem um outro ponto do direito internacional, que é uma advocacia extrajudicial. A maioria dos serviços que a gente faz hoje no direito internacional, no meu escritório, na Massete Guedes, ele é feito de maneira extrajudicial. E aí tem uma outra consequência: liberdade geográfica. Então, eu morei, aqui tem a doutora Gisele, que está morando na Alemanha, né? A doutora Joyce, não sei onde que ela está, mas tem em algum lugar lá da Europa, por aí. Eu morei na Austrália há 14 anos, né? Estou aqui em Belo Horizonte, passando a temporada, depois morei na Alemanha, também passei um tempo na Itália, e tudo isso aqui no meu computador. Eu fecho meu computador e ele vai comigo. Entende? Então, isso te dá uma liberdade geográfica, porque é uma advocacia mais estratégica, é uma advocacia que te permite trabalhar de qualquer lugar do mundo e é uma advocacia que você não depende do judiciário brasileiro. E se depender, vai ser numa instância superior, que é muito melhor de navegar, ok? Então, eu acho muito interessante vocês estão considerando, né, entrar nessa área de realmente focar na prática. E eu acho que essa é a proposta, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu conheço a Joyce, senão eu nem estaria aqui falando, mas se eu estou aqui falando é porque eu confio no trabalho dela, mas e a proposta da Joyce é exatamente essa, é trazer a prática. Sabe? Porque se você pega a doutrina não vai te falar como legalizar um casamento, como fazer um pacto antinupcial. Ela não vai falar nada disso. Como é que eu vou resolver o problema na prática? Qual cartório que eu vou? Qual que é a competência? O que que a embaixada faz, o que o consulado faz? Ninguém te fala isso na prática. Então, você precisa de pessoas capacitadas na prática, com experiência, para encurtar o seu caminho, né? Porque o papel do advogado é fazer dinheiro. Então, aí você vai poder encurtar esse caminho e poder colher esses frutos de maneira mais rápida, e esse é o objetivo da pós. Então, no final, eu vou abrir para perguntas para quem quiser perguntar. Eu vou passar a palavra para a doutora Gisélia Morim, que também tem uma experiência fantástica e também tem uma prática fantástica, e eu tenho certeza também que vai poder contribuir muito aqui nessa conversa sobre o direito internacional de hoje. Obrigada, doutora Joyce.
Fica à vontade, doutora Gisele. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. Na verdade, já são 18 do Brasil, são 10 e 17 aqui, 22 horas. É um prazer estar aqui com a Joyce, com a Aline e com todos vocês. Já dei uma olhada aqui no pessoal, já vi que alguns já foram meus alunos também dentro do CEDIM. Então, muito bacana essa continuidade, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos em outros espaços, em outros lugares. Alguns me visitam pessoalmente lá em São Paulo, no escritório. Então, é bem gostoso essa rede que a gente cria ao longo do tempo. Bem, me senti muito contemplada, Aline, pela sua apresentação, pelas coisas que você disse, porque, de fato, eu entendo que a advocacia internacional, ela pode ser muito solitária, né? Em termos de que você tem que construir, pelo menos na minha época, 10 anos atrás, né, quando eu comecei, eu sempre falo que eu me sentia em uma floresta com um facão, literalmente, né, cortando ali o mato que vinha pela frente, porque de fato a gente está, até hoje, 10 anos depois, ainda desenhando e modelando o campo da advocacia internacional, só que hoje com muitas outras ferramentas, né, como a pós aqui do CEDIM, a pós especializada em direito internacional privado. Eu adoraria que quando eu tivesse começado, né, na minha época, eu tivesse acesso a profissionais com essa experiência, com essa técnica, com esse contato com a prática, porque eu lembro que quando comecei lá, muitos anos atrás, eu comecei com investimentos estrangeiros. Não sei quantos de vocês já trabalharam com investimentos estrangeiros no Brasil, investimento estrangeiro direto, mas eu lembro que, à época, o setor responsável não era o Ministério da Justiça, era o Ministério do Trabalho e Emprego, que cuidava dos pedidos de investimento estrangeiro direto no Brasil. E eu tenho uma memória muito vívida até hoje, que é eu indo lá no Ministério do Trabalho e Emprego, batendo na porta e perguntando para os servidores como fazer as aplicações e como fazer, né, todas as coisas que eu precisava fazer, e o servidor não sabia, um indicava para o outro, até que eu cheguei no cargo máximo lá, e ele pediu para que eu sentasse, e ele falou assim, mas vem cá, você quer saber isso para quê mesmo, né? E então assim, é interessante como hoje a gente, vocês certamente já viram os módulos da nossa pós. Hoje a gente tem um módulo específico sobre investimentos estrangeiros no Brasil, em que eu conto todas essas sagas, né, em que eu vivi para construir essa base de conhecimento. Então, assim, é um privilégio, de fato, ter acesso a esses conteúdos, porque é uma base de conhecimento que tanto a professora Aline, que está aqui conosco, construiu a duras penas. Eu tenho certeza, né? Ela não trouxe aqui as dificuldades pelas quais ela passou, mas eu posso dizer com toda certeza que foi uma base de conhecimento construída com muito suor, com muito esforço, com muita dificuldade ao longo dos anos. E assim também foi comigo, porque a base de conhecimento do direito internacional privado, quando você traça um caminho solitário, que a maior parte das pessoas traça esse caminho solitário, pode ser um caminho muito árduo, né? Se a gente pode facilitar esse caminho, se a gente pode encurtá-lo, por que não? Né? Com profissionais experientes, com profissionais que já passaram essas dificuldades. Eu sempre falo que eu passei as dificuldades lá atrás para que os meus alunos e os advogados que trabalham comigo não precisem passar. Então, esse é o lema que eu carrego comigo enquanto profissional do direito internacional, enquanto acadêmica, né, doutoranda, e enquanto professora, sobretudo. Nossa missão é justamente passar esse conhecimento, transmitir esse conhecimento, e muito mais do que o conhecimento teórico, que é muito bom, muito legal, mas, sobretudo, o conhecimento prático, onde eu clico, onde eu aplico, qual lei vai fundamentar a minha solicitação. Professora Aline trouxe alguns temas aqui variados do direito internacional privado. Como eu falei para vocês, eu comecei com investimento estrangeiro direto no Brasil. O meu primeiro caso foi um investidor inglês, né? Ele era
um investidor inglês que estava aportando dinheiro na minha cidade natal, onde eu comecei tudo, em Salvador, Bahia, né, para construir uma rede hoteleira. E ele foi o meu primeiro cliente, e eu sempre brinco que ele também foi o meu primeiro erro de precificação, né? Porque junto com os primeiros clientes no direito internacional, também vêm os primeiros erros, né? Sejam eles em termos de poxa, isso aqui eu poderia fazer melhor, de uma outra forma, mas também acho que o principal é como precificar. Isso a gente também traz na nossa pós, porque a gente entende que não basta só ensinar como fazer, mas quanto eu posso cobrar por esse serviço. Hoje em dia, as tabelas de honorários da OAB já são um pouco mais evoluídas nesse sentido, né? A gente já tem algumas tabelas que trazem alguma média ali de alguns serviços, mas não todos que a gente trabalha no nosso dia a dia, que é muito diversificado, com muitas propostas de serviço. Às vezes a gente faz alguns combos, né, alguns pacotes que envolvem mais de um serviço também. Então, vocês também não precisam passar por esses erros de precificação que nós passamos lá atrás, né? Mas a Aline fez o marketing dela aí falando quantos advogados, quantas pessoas, quantos brasileiros moram fora do Brasil. Eu vou fazer o meu marketing, viu, Aline, também aqui na parte de investimentos. Sabem quantos bilhões de dólares entram no Brasil todos os anos? Cerca de 80 bilhões. Olha que maravilha de mercado, né, Gisele? Está crescendo cada vez mais. O direito internacional privado, hoje, ele é assim, não tem, é um caminho sem volta. Tende só a crescer cada vez mais, né? Sim, e aí eu deixo a pergunta: como que vocês acham que esses cerca de 80 bilhões de dólares entram no Brasil todos os anos? Intermediados por algumas pessoas, dentre eles alguns advogados. Vejam, a gente não precisa intermediar 80 bilhões de dólares todos os anos, mas a gente intermediar uma fração disso já é muito rentável. E eu não falo só de quanto que a gente pode cobrar por esses serviços, mas a bagagem que a gente vai construindo ao trabalhar com investimentos estrangeiros. Quando a gente trabalha com investimentos estrangeiros, a gente aprende um pouco de tudo, aprende sobre política, sobre economia, estamos em contato direto com CEOs estrangeiros, né? Essa é uma das coisas mais interessantes, porque a gente conversa cara a cara com grandes líderes de empresas que querem levar essas empresas para o Brasil, querem trazer esses investimentos para o Brasil. E também é interessante porque quando a gente atrai um investidor estrangeiro para a nossa carteira de clientes, ele faz a rotação que a Aline trouxe. Porque se a gente atrai um investidor, esse investidor muitas vezes vai morar no Brasil, aí já precisa de uma regularização. Aí ele vai trazer a família, aí ele precisa de um suporte na parte de famílias. E aí ele quer abrir um negócio, além do investimento que ele já fez. Então vai para a parte de negócios. Hoje, na Morim Global, que é a empresa, né, que eu fundei, já tem hoje. Há 2 semanas nós comemoramos 5 anos de mercado oficialmente, né, formalmente. Nós temos 4 áreas do direito internacional privado, né? Então a gente tem migração, que é um mundo, né? Migração Brasil, que atende estrangeiros que vão para o Brasil. Migração Europa e Estados Unidos, que é mais voltado para brasileiros que querem ir para fora. Temos o setor de famílias internacionais, como a Aline trouxe, tem um campo vastíssimo, casamentos, divórcios, adoções, né, transcrições de documentos estrangeiros no Brasil, que é algo que as pessoas ainda falam pouco, mas gera um ticket ali recorrente para você, é algo que é fácil de fazer, rápido de fazer, e tem um ticket médio interessante, né? E os setores voltados para o business, para as empresas, negócios internacionais, soft landing, pouquíssima gente faz soft landing, que é o pouso suave daquela empresa no Brasil, né? Ou trabalhar com investimentos estrangeiros, que também uma parcela muito, muito, muito pequena dos advogados brasileiros estão de fato habilitados, aptos a trabalhar com investimentos estrangeiros e operações de soft landing no Brasil. Então, assim, tenho muita felicidade de compor essa pós. Mais uma vez agradeço aqui publicamente a Joyce pelo convite em coordenar.
Eu sou uma entusiasta do direito internacional privado, o direito internacional mudou a minha vida, é um grande propósito de vida, me trouxe não só um reconhecimento acadêmico, mas um reconhecimento profissional, uma estabilidade financeira. Eu sempre gosto de trazer algumas questões de desmistificação do direito internacional, e com isso eu já finalizo a minha fala. O direito internacional não se importa de onde você veio. Você pode ter vindo de um interior, do interior da Bahia, do interior de Minas, do interior do Ceará. O direito internacional tem se democratizado. Você não precisa estar no exterior para trabalhar com direito internacional. Como a Aline trouxe, você também não precisa ter a ordem de outros estados, de outros países, né, para trabalhar com direito internacional. Você pode trabalhar de onde você está, com o seu computador e a sua internet. Foi assim que eu comecei, né, em Salvador, Bahia, aos 22 anos, e aqui estamos com 85 funcionários, 85 advogados compondo a Amorim, e expandindo cada vez mais, crescendo, ultrapassando metas, ultrapassando barreiras. E, assim, o direito internacional é um grande propósito, realiza os meus sonhos, né? Tem me realizado pessoalmente, mas através dele a gente tem realizado o sonho de muitas outras pessoas, sejam clientes, sejam parceiros, sejam membros. Então, assim, não tem como se arrepender. Se vocês têm acesso a essa possibilidade de aprender comigo, com a Aline, com a Joyce e vários outros professores que estão previstos para compor a nossa pós, não percam o tempo e aprendam com quem de fato já sofreu muito ao longo dos anos para construir essa base de conhecimento. Obrigada, Joyce. Maravilha, maravilha, Gisele. Eu falo que o direito internacional, para você construir a carreira de sucesso nele, você tem que ter. Ele é construído sobre 4 pilares. Primeiro, a excelência acadêmica, porque você não adianta, você também tem que ter esse conhecimento teórico, né? Mas você também precisa da experiência prática, que é inevitável. É impossível você entrar para o mercado. E é isso que você falou, tanto que você sofreu, né, Gisele, mas a Aline aí, por não ter experiência, não ter quem te ensina, não ter onde recorrer. Às vezes você chega até no próprio órgão, até nenhum órgão não sabe te explicar o que você vai fazer com isso. Então, essa experiência prática, ela é fundamental. Eu falo também que é a questão de ter uma visão global, né, ter essa visão que você falou das possibilidades que você tem de mercado, porque muitas pessoas também não sabem dessas possibilidades, né? Ela fica presa ali também muito básico, mas não, existe um leque de possibilidades aí dentro do direito internacional. E um ponto que eu acho fundamental também é a questão do networking. Sim. É a questão do networking, porque se você não estiver num ambiente propício a um network de alto nível, tudo vai ficar mais difícil para você. Tudo vai ficar mais difícil para você, sem dúvida. A Aline Guedes aí na mentoria, né, Aline? Você trabalha muito essa questão do network. A Aline tem um grupo de WhatsApp aí, com quantos? Eu fico até perdida ali, Aline, não consigo nem acompanhar, de tanto movimento aquele grupo. O nosso curso é reconhecido pelo MEC, nós já formamos mais de 1.000 advogados. Mais de advogados. O grupo tem mais ou menos isso, não tem? Porque todo mundo que forma aí fica dentro daquele grupo. E esses advogados, tem advogados com licença, por exemplo, na Austrália, outro vai ter licença nos Estados Unidos, outro um no Japão, e aí você precisa de um apostilamento. Você sempre vai ter alguém para te ajudar, o que já passou por aquilo. Isso é interessante. E aí, só aproveitando a frase aqui da Gisele, né, gente? Eu já tive que devolver honorários para cliente, tá? Olha aí. E sabe o que eu acho interessante a gente ouvir esses depoimentos? Porque a gente passa por situações assim, muitas vezes a gente acha, não, só eu que sou inexperiente, mas não olha quem está lá na frente, quem já conquistou seu espaço, já passou por isso também, né? Exatamente. Mas na época não tinha uma Joyce, não tinha Gisele para me ensinar, então eu tive que ir sozinha, entendeu? Então, assim, por isso que eu tô te falando, quando você faz uma pós que está focado na prática, a conversa é diferente. A conversa é diferente, sem dúvida. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quais competências que vocês acham que o aluno, o advogado que quer começar a carreira dele de direito internacional privado, quais competências que você acha que ele tem que ter? Muita gente fica na dúvida assim, mas será que eu tenho que ter um inglês fluente? Eu tenho que falar bem inglês? Meu inglês não é bom? Eu fico seguro para poder entrar no mercado? O que vocês acham com relação a isso? Vamos lá, pessoal, levanta a mão aí para a gente ver Não, quem você, Aline, você, desculpa, Gisele, eu o que acho que vocês acham? Perdão, eu tô aqui, né? Olha, eu vou falar algumas objeções que eu vejo dos meus alunos, tá? Vou compartilhar.
Primeiro, a gente sai da academia, da faculdade, pensando que o direito internacional não é para gente. Porque o direito internacional é colocado como se fosse um livro dourado na última, sabe, na altura mais máxima da prateleira. E isso não é verdade. Ok? É, Eu vim de família simples, eu já comi atum de Natal na Austrália, então isso não é verdade. Sim, em pleno Natal não tinha dinheiro para comprar comida, eu tive que comprar atum porque eu estava estudando. Então, assim, isso não é verdade. O que acontece é que a faculdade não nos ensina o direito internacional como deveria. Então a gente já sai exato. da faculdade com esse ranço do que para que isso, para que eu vou usar isso na prática? Como é que um advogado brasileiro vai usar esse negócio na prática? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, eu não tenho inglês, não falo uma segunda língua. Gente, 5 milhões de brasileiros no exterior, todos eles vão falar português. Você pode focar em atender só os brasileiros no exterior. E outra coisa, hoje em dia tem ChatGPT, todos os documentos que você vai usar no Brasil para vir no exterior para vir para o Brasil, você vai ter que fazer a tradução juramentada, entendeu? Então não é uma desculpa, vou fazer uma reunião com um cliente estrangeiro, leva um tradutor, sabe? Então, assim, não é um empecilho para ir para o direito internacional. Ok? E o outro empecilho que as pessoas às vezes, mas eu não estou fora do Brasil, eu não estou fora eu não estou em outro país, estou no Brasil. Isso também não é empecilho. Por quê? Porque é uma advocacia com liberdade geográfica. Não importa onde você está, tá? Então, É. isso também não deve ser considerado. Ok? Então, eu acho que essas são as três maiores objeções que eu vejo dos meus alunos. Ok? Muitas vezes também, o que eu já peguei de experiência, assim, às vezes o advogado vai morar no exterior, ok? O advogado brasileiro, porque ele casou com alguém, ou porque ele vai ter que ir por causa do filho, não sei, por alguma razão, e aí ele tem um sentimento que ele perdeu a, a carreira e a profissão de advogado. Isso não é verdade. Uma vez advogado no Brasil, você será advogado no Brasil em qualquer lugar do mundo. Não é onde você está, é o que você faz, é o que você pratica. Então, se você mora, sei lá, no Japão e continua praticando direito brasileiro no Japão, isso não é ilegal. Tá ok? Você continua dentro da sua legalidade, do que você aprendeu dentro da OAB, que é direito brasileiro. Só que a gente vai trazer o direito brasileiro conectado com as leis internacionais. Você vai atuar em outro nível, ok? Então, essa é uma diferença importante para vocês entenderem. Eu acho que esses são os pontos que eu acho que vale a pena fazer interferência aqui. Não sei se a doutora Gisele tem algum outro que poderia incluir aqui, dentro da experiência dela. Eu incluiria o fato de que, como você trouxe, Aline, às vezes a gente coloca o direito internacional como um livro dourado muito distante, e às vezes a gente acha que precisa dominar tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, é assim em qualquer situação, né? Quando a gente quer fazer uma dieta, a gente pensa que tem que emagrecer 20 quilos de uma vez só. Quando a gente quer fazer uma poupança, pensa que tem que colocar tudo ali uma vez só. Mas esquece que a construção é o segredo, né? É o passo a passo, é o dia a dia, é a constância. Então, o direito internacional pode parecer um pouco amplo, e de fato tem a lei, tem os elementos de extraneidade. Nós temos aqui que dominar ali tanto o direito interno quanto o direito internacional, a depender do caso que você esteja lidando, mas isso a gente consegue fazer no pouco a pouco, né? No passo a passo. Então, a gente pode começar, por exemplo, eu sempre recomendo aos advogados que querem começar rápido no direito internacional privado, vai para a migração. Migração é um mercado mais rápido, mais simples, você consegue entender de forma muito mais imediata, eu diria, né? E tem cliente com muita mais facilidade do que, por exemplo, você conseguir captar, como eu trouxe antes, um investidor estrangeiro. Aí você precisa de uma construção um pouco mais, um pouco mais formulado e etc. Mas se a gente começa pelo simples, um processo de regularização de estrangeiro, seja um estrangeiro no Brasil, um brasileiro no exterior, né? Em um lugar comum, Portugal, digamos, né? Que é onde os brasileiros vão com bastante frequência. Começando pelo simples, aprendendo ali no dia a dia. O direito internacional, esse é um outro mito que as pessoas carregam consigo. O direito internacional nunca vai ser 100% compreendido. Uhum. Totalmente Boa. correto, doutor José.
É, né? O direito internacional nunca, ai meu Deus, eu tô com medo de começar porque eu não domino. Você não vai dominar. É, Um chá de exatamente. revelação aqui, essa live. Vamos fazer um chá revelação. Você não é. vai dominar o E direito aí, a internacional. gente, só interrompendo sua fala, isso já vem do direito, a maneira que o direito brasileiro recepciona o direito internacional. Porque a Sim, gente tem um código extremamente antigo, que é a lei de introdução, né, que agora é a lei de Código É. Civil, introdução ao Código Civil, que já está extremamente ultrapassada, e aí a gente vê várias fragmentações. A gente não tem um código de processo internacional. Você vai ter um pouco nas resoluções, vai ter um pouco no Código Civil, um pouco no Código de Processo, jurisprudência. Ele não é perfeito, ele é todo fragmentado mesmo, ele é fragmentado. A doutora Primeiro que desafio, né, Aline? Primeiro é, desafio, né? primeiro ex- desafio. É. exato. E além dele ser fragmentado, nós estamos em contato com mais de 198 outras legislações, né? Então, assim, o direito internacional, essa é a graça do direito internacional. Todos os dias vai aparecer um caso novo. Todos os dias vocês vão aprender algo. A diferença é que depois de 5 anos, depois de 3 anos, nem tudo te assusta, né? As coisas passam a te assustar um pouco menos. Você tem mais coragem, mais segurança, porque você já atendeu muitos clientes, porque você tem uma bagagem que foi construída. Mas o direito internacional ele é dinâmico. Todos e justamente isso que eu estava falando, né? Essa é a graça. Esse é o desafio do direito internacional, aprender todos os dias com a sua dinamicidade e com os casos complexos e mais simples que ele nos apresenta, mas todos eles muito diferentes entre si. Até se vocês pegarem duas reuniões familiares, vamos dizer, um processo de regularização por reunião familiar no Brasil, os dois vão ser diferentes, porque vão ter as especificidades das nacionalidades, da família, de onde veio, quando chegou, né? Quando de alguma forma expirou o prazo dele ali naquele país. Então, assim, mesmo os casos que no rótulo são iguais, na prática trazem consigo suas particularidades, suas singularidades. Então, é um processo constante que, claro, a gente vai ganhando bagagem, né, com especializações como essa, com networking, como a Joyce e a Aline trouxeram, com o dia a dia, errando, acertando, mas é algo que eu gosto também de desmistificar, né? Eu preciso estar pronto, eu preciso dominar o direito internacional para começar a atuar. Não, isso é uma construção diária, é uma confiança que a gente vai ganhando no dia a dia, e claro, uma pós-graduação é uma dessas ferramentas para que a gente possa se sentir seguro e atender os primeiros casos, mas sem esse mito de que a gente vai dominar um dia 100% direito internacional, porque é um aprendizado constante. Hoje, depois de 10 anos, eu continuo aprendendo, a Aline com certeza, a Joyce com certeza, a gente aprende todos os dias. É, maravilha. E essa é uma das belezas do direito internacional, né, gente? Aí, Pessoal, pode falar, desculpa, desculpa. Aline. Pode falar, pode falar. Carreguem essa frase a partir de hoje, tá? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, É. tá? Porque a gente nunca está Comece, pronto, né, Aline? A gente nunca esperar assim, vai não, estar. eu preciso Primeiro você estudar mais, eu começa. preciso fazer isso, eu É. preciso fazer aquilo. Não adianta, a gente nunca vai se sentir pronto. Não tem como. Essa é a frase. Eu não estava pronta quando eu comecei, a doutora Gisele estava pronta quando ela começou, É, mas primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Isso é regra de é, vida e vale aplicar em qualquer coisa da nossa vida, viu? Você nunca vai estar perfeito, pronto para começar algo. E esse é o desafio, o maior desafio da vida perfeito, da gente, tá? perfeito, perfeito. Pessoal, a gente já está chegando ao fim. Eu vou abrir aqui 5 minutinhos para a gente poder fazer pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, deixa eu ver aqui no chat. Estão perguntando se vai ficar gravado, doutora Gisele. Vai sim. A gente vai disponibilizar no YouTube, no canal do CID. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vamos perder a timidez, abrir a câmera, interagir, aproveitar esse momento aqui. Aqui, ó, a doutora Natália. Doutores, vocês começaram a atuar de fato a partir de algum escritório ou por conta própria? Eu comecei por conta própria, dentro da minha casa, Eu na também Austrália. comecei, Exato. eu também comecei por conta própria. Eu atendi os meus primeiros clientes, eu lembro claramente, na praça de alimentação do shopping. Foram os Que Ai, legal! Os primeiros contratos que eu fechei foi na praça de alimentação do shopping. E eu, ainda muito educada, falava que o meu escritório estava em reforma. Não tinha escritório nenhum.
Adorei, 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 Gisele. Hoje É, a gente tem como é que chama? Coworking, né? Hoje a gente ainda Sim. Coworking, vê Aí depois coworking, eu fui pro coworking, Joyce. Aí mas na depois eu fui época não pro coworking. tinha. eu Deixa eu só, poderia, deixa eu só eu responder poderia uma. falar? Desculpa. É que veio Então, uma dúvida aqui no chat muito interessante. Se vai ter estágio, se a pós vai oferecer estágio. Sim, e a Hum, notícia boa é que o estágio é no meu escritório, né, Joyce? Uma parte do Isso. estágio, a gente tem uma parceria aqui entre a Moren Global e o Cedim. Então, há a possibilidade dos estudantes da pós estagiarem junto conosco na Moren Global. Esse, excelente. inclusive, é um dos Isso. grandes diferenciais da nossa pós. Tá. Exatamente. Na verdade, nós temos três diferenciais, né? O primeiro, que é o destaque, que é esse projeto que o CEDIM desenvolveu junto com a Amorim, que é o estágio que os alunos têm a oportunidade de praticar, né? Não ficar só na teoria, mas realmente colocar a mão na massa, já para sair do curso e com experiência no currículo. O segundo é que no final do curso o aluno ele vai escrever um artigo, que é o TCC, ele escreve o artigo vai passar para vai ser corrigido pela coordenação. Aquele artigo que for selecionado, ele vai ser publicado no anuário do CEDIM. O Anuário do CEDIM, gente, é um livro que nós publicamos todos os anos, já tem 20 anos. É um livro organizado pelo fundador do CEDIM, que é juiz da Corte Internacional de Justiça, e pelos coordenadores da pós. Então, é uma oportunidade também do aluno já começar a carreira acadêmica dele também com esse artigo publicado. A gente sabe, vai fazer mestrado, tem que ter o barema lá bonitinho, os artigos publicados, participação em palestra, né? Aquela coisa maravilhosa. Então, já é um passo aí para o aluno colocar no currículo. E o outro Tá. diferencial é o curso de inverno. Os alunos do CEDIM, que são matriculados nos nossos cursos, ele ganha o curso de inverno, é um benefício que o CEDIM concede. O curso de inverno ele já existe também há 20 anos, ele é um curso que dura 2 semanas. Os palestrantes dos cursos são juízes da Corte Internacional de Justiça, juiz do Tribunal Penal Internacional, são pessoas da ONU, de ONGs, professores de universidades internacionais, advogados internacionais, advogados de renome brasileiro também. Então, é um curso muito completo, muito legal. E esse curso, na verdade, nós copiamos esse curso de Haia, que é onde eu moro, aqui na Holanda. Aqui na Corte Internacional de Justiça tem uma academia, e essa academia faz esse curso de inverno já há anos. Ele tem um curso de verão e um curso de inverno. Só que esse curso, gente, ele custa 2.000 euros. Fora a passagem que você tem que pagar, fora alimentação, fora hotel. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que conseguem ter acesso a esse curso. Então, nós trouxemos esse projeto para o Brasil, mas os alunos do CEDIM, ele tem a possibilidade de participar desse curso de forma gratuita. Aline, minha flor, pode falar, te cortei, desculpa. Não, eu vou te ajudar aqui moderando o pessoal, tá? Você responde, você, doutor Gisele, responde e eu vou dar a palavra para Solange, depois o doutor João Massago. Quem quiser perguntar, levante a mão e eu vou administrando o chat também. Pode, doutora Solange, por favor. não, é Maravilha. só tudo isso que vocês falaram. Estão me ouvindo? Sim, sim. Perfeitamente. Ah, tudo isso que vocês falaram, a início, como é que vai ser? Então, eu vou contar um caso. Eu tenho 34 anos de advocacia, área de família, sucessões e tal. Nunca tinha feito nada nessa área. Me procurou um cliente para homologar uma sentença estrangeira de divórcio. Mas, graças a Deus, ele é português. Então, foi muito. E, sinceramente, eu achei muito tranquilo o processo no STJ. Saiu carta rogatória, ela não manifestou. O que demorou mais tempo foi a manifestação do Ministério Público. Só. Então, foi uma experiência, lógico que foi ele português, eu entendi tudo, não precisava traduzir, e não é um bicho de sete cabeças, tem que estudar. Era só essa que eu queria contar a minha experiência, tá bom? Obrigada, doutora Solange, obrigada. Doutor João Massago, por gentileza. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu não conhecia ninguém. Hoje apareceu no meu feed do nada, assim, daí eu me interessei e vim aqui e estou adorando. E eu queria saber, assim, eu trabalho com planejamento patrimonial, eu faço estrutura de planejamento e estou iniciando essa minha internacionalização através do professor Alexandre Arreg, né? Que ele tem uma turma de planejamento Então, patrimonial. você é meu colega no Spata. Não, ainda não entrei no Esparta. Ah, você ainda não. Mas você vai estar na Suíça? Não, Você vai estar na Suíça? eu Ah, então eu vou. vou te ver na Suíça, Ah, doutor. olha só que bem, só que maravilha. É. É, estarei na Suíça, ainda não atuei,
estou estudando, né? Então, assim, é isso. E daí me interessou muito essa questão da pós, e eu queria saber, aproveitando, converge, né, essa questão do planejamento com o internacional. Eu sei que, porque a gente está em busca de clientes que queiram internacionalizar, mas o que converge nessa internacionalização, no direito internacional? Você responde, doutora Gisele, Joyce? Claro, posso responder. Tudo bem, João, como vai? É muito interessante a sua pergunta. Inclusive, não sei se você teve a oportunidade de ver os nossos módulos, mas a gente tem um módulo específico para negócios internacionais, e lá a gente tem algumas aulas dentro do módulo de negócios que é voltado só para isso, né? Para o planejamento patrimonial internacional, planejamento sucessório internacional, e tem uma outra aula sobre holdings e offshore, né? Então, assim, é, em que conecta tudo? Porque hoje em dia, quando você vê uma família que tem de um alto ticket no Brasil, né, com uma renda alta, eles não querem mais correr o risco de concentrarem todo o seu patrimônio no Brasil, porque a gente sabe que existem diversas questões, né? Sejam elas instabilidades políticas, instabilidades sucessórias. Ninguém hoje quer abrir inventário no Brasil. Porque, veja, se a Uhum. gente tem uma empresa, se a gente tem uma família com muito patrimônio, que envolve empresas, enfim, patrimônio grande, o inventário pode ter que pausar uma empresa, por exemplo. Então, hoje, todo esse patrimônio, todo esse planejamento, tanto patrimonial quanto sucessório, é feito conectando-se com o exterior. Então, a gente vai pensar no planejamento patrimonial e sucessório na jurisdição que faz mais sentido para aquela família, por exemplo, né? Então, a gente tem, hoje, muitos brasileiros buscam Uruguai, Paraguai, mas também tem muitos que vão para Malta, né? Tem outros que vão buscar ali ilhas, né? BVI, né? Enfim, tem algumas possibilidades de atuação, mas quando você traz o internacional para o seu dia a dia de planejamento patrimonial sucessório e começa a pensar, dar outras oportunidades para esses clientes de holdings e offshores, você se destaca no mercado. Porque enquanto algumas pessoas estão pensando só nesse planejamento dentro do Brasil, que traz consigo as suas limitações, você traz outras possibilidades, com uma outra visão estratégica, especialmente na questão, na perspectiva tributária desse planejamento, que é uma das coisas que mais importam, né? Então, tem tudo a ver, respondendo a sua, E aí, a sua eu posso só pergunta. fazer um complemento à sua fala? O que é interessante é que quando você tem uma visão do internacional no wealth planning, né, digamos assim, que é o nome que eles estão usando agora, o wealth planning, é que você consegue utilizar outras jurisdições para fazer camadas de proteção ao seu patrimônio. Correto? Então, quando o bem está localizado só no Brasil, a gente vai ter só a influência da legislação brasileira. Quando a gente manda esse bem para Cayman, por exemplo, a gente vai ter influência de Cayman. Então, quando a gente faz um planejamento desse, a gente tem que ter uma visão global de algumas leis. E aí, basicamente, o mundo é dividido em três leis. Common Law, a gente tem Code Law, e aí tem a Sharia, que é a lei religiosa dos muçulmanos, Oriente Médio ali. Né? Tem muita gente, por exemplo, mandando dinheiro para Dubai. Só que Dubai, a regra é a lei que tem um princípio da religião. Então, se o sheik mudar de ideia, tudo pode ficar mais complexo, entende? Agora, o common law, inclusive, tem uma figura do trustee, que não tem no Brasil. O Brasil não tem dentro da estrutura judiciária a figura do trust ou da trustee. Então, quando você faz esse planejamento, você consegue fazer essa estrutura. Então, o que que é esse planejamento? É usar de outras legislações para conseguir o que seu cliente precisa, no sentido de blindar e conseguir organizar sucessoriamente, porque você tem muito mais flexibilidade na sucessão do que no Brasil. Perfeito, maravilha. Gente, temos mais alguma pergunta? Acho Joyce, que eu vi não, uma né? Oi. perguntinha só no chat se o estágio era presencial. Depende, se vocês estiverem em São Paulo, vocês podem frequentar o escritório, mas se vocês estiverem fora de São Paulo, pode ser 100% remoto. Não tem nenhum problema. Gisele, eu tenho uma aqui para você. Hoje trabalho a doutora Ana Beatriz. Ela leu um pedaço aqui, mas eu vou direto ao ponto. Hoje trabalho em negócios imobiliários, mas ainda quero migrar para o internacional. Que conselho vocês me dariam? Você tem alguma ideia para ela? Negócios imobiliários, a gente seria exatamente. Eu teria que entender um pouco melhor
exatamente com que negócios imobiliários, mas tem algo dentro dos investimentos internacionais que dialoga diretamente com a questão imobiliária, que são autorizações de residência com base em investimento imobiliário no Brasil. Então, é algo que conecta diretamente com o que você já faz. Se você tiver o interesse, é a Resolução Normativa número 36 de 2018, que fala sobre os investimentos imobiliários no Brasil, e é algo que é super frequente, tem um altíssimo ticket, e é um processo que dura em média 3 meses, então não é algo que demora tanto tempo e dialoga diretamente com o que você já faz. Então, provavelmente o seu conhecimento já te ajude, já te traga alguns passos à frente no trabalho com esse tipo de investimento imobiliário no Brasil. Sim, outro ponto Maravilha. também é fazer essa transação, ajudar os estrangeiros a tirar um CPF, a entender o que é comprar um imóvel no Brasil, quais que são as consequências, quais que são os impostos, o que é condomínio, se ele vai financiar, se ele vai comprar na planta. O estrangeiro não sabe disso. Então ele precisa de você para orientar, né, a fazer esse processo. Você vai conseguir emitir um notariado para o seu cliente, para ele poder. Às vezes seu cliente está nos Estados Unidos, o imóvel está no Brasil, como é que você vai fazer essa transmissão para o seu cliente? Aí como é que você vai fazer essa escritura para o seu cliente? Eu já vi casos de imobiliárias perder venda para o estrangeiro porque não sabia vender para o estrangeiro. É. Tá? Então, você pode, inclusive, assessorar as imobiliárias brasileiras que têm negócio com estrangeiro e que quer vender para estrangeiro, mas não sabe como fazer o operacional desse negócio. Maravilha. Eu tô vendo aqui, gente, olha, tem alunos aqui que já atuam, muitos alunos já atuam na área, né? Eu já É. atuo, aqui a Gilmar, eu já atuo no Direito Internacional de Família, acho ótimo. Tem a Ana Cristina também, que trabalha com imigrantes, documento, naturalização, solicitação de refúgio, adoro meu trabalho, né? Que demais, Ana, eu tenho muito interesse em trabalhar com isso. Não, a gente está falando com a outra aluna. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizar, que nosso tempo já expirou. E eu queria falar para vocês aqui que nós estamos lançando agora a nossa pós de Direito Internacional Privado. As coordenadoras é a nossa queridíssima Gisele Amorim, juntamente com a Lorena Bastianetto e comigo. A pós tem previsão para começar na segunda quinzena de março, e eu vou deixar um cupom aqui especialmente para vocês que participaram da live. É um cupom que dá o direito a vocês de 20% de desconto, mas a gente consegue segurar esse desconto até a segunda-feira. Então, quem tiver interesse em se matricular na pós internacional, façam a matrícula até segunda-feira para vocês conseguirem o desconto de 20%, tá? O cupom é LIVE20, eu vou deixar aqui o número de WhatsApp para vocês entrarem em contato, para saber mais informação da pós, saber mais sobre a ementa, sobre os professores, sobre os valores, e no mais é isso, né, pessoal? No mais é isso, me coloco à disposição aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, puder ajudar em algo. Quero agradecer também a Aline Guedes por disponibilizar o tempo dela aqui conosco, Olha, né, eu já vou falar Aline? uma coisa. Quem for meu aluno aqui, eu vou fazer parceria, tá? Precisar de ajuda, tá com medo de começar sozinha, eu seguro pela mão e a gente faz parceria, tá? Maravilha. E a Aline faz isso mesmo, né, Aline? Você segura a mão do aluno e vai, meu filho, que eu Aí, bom, acompanho. Isso é bom porque dá segurança. Dá segurança, porque se você quer começar, você fala assim, ai, meu Deus, eu vou começar, mas se eu errar, eu vou queimar meu nome. Né? A gente fica muito com medo disso, começar a fazer errado e acabar se queimando no mercado. Então, quando você tem uma pessoa experiente como a Aline para poder segurar sua mão aí, você já vai sem medo. Você já vai sem medo. E aí a importância da mentoria, né, Aline? e se Ajuda tiver com medo, muito. vai com medo mesmo. Que a Vai gente com dá medo mesmo. vai com Se medo vire mesmo. com seu medo. Pois é. Se vire com seu medo. É isso mesmo, tá? Então é isso, turma. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui o telefone para vocês entrarem em contato. Tá bom? Maravilha. Gisele, obrigada também pelo seu Obrigada, tempo, tá? Gisele. Por Obrigada. dividir essa experiência Obrigada a maravilhosa todo mundo. conosco. E é Obrigada a isso, a você. gente se encontra. Foi um prazer, Aline. Até Tchau. mais. Beijo grande. Na pós. Bye. Com Deus, Tchau. gente. Tchau, Tchau. pessoal. Obrigada. Boa noite.